Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é saúde na Suécia ou sistema de saúde na Suécia. Eu coloquei aqui alguns pontos positivos e negativos e é sobre eles que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá. Começando pelos positivos, aqui na Suécia não é que nem no Brasil, que nem no SUS, que eu digo, que você vai de graça no médico. Aqui eu digo de graça porque a gente paga imposto, então não é de graça, a gente paga de uma forma indireta. Aqui, além de pagar imposto, a gente precisa pagar pela consulta também. Geralmente, para clínico geral, são 250 coroas e para especialista, 300 coroas. Porém, você tem um cap anual, você tem um teto. O teto de, pelo menos até 2019, era 1.200 coroas, eu não sei os valores de 2020. Mas o que é esse teto? É um teto de gastos. Então, se você vai muito no médico, você paga até 1.200 coroas. Se você precisar ir mais vezes, você não paga mais. Então, sei lá, se no ano de 2020 você for 10 vezes no médico, por exemplo, no clínico geral, que a consulta fica por volta de 250 coroas, você vai pagar 2.500 coroas no ano? Não, o máximo que você paga é 1.200 e a partir disso é subsidiado pelo governo. Eu particularmente não sou a favor de subsídios do governo, mas eu acho que a ideia é interessante. Então, o seu gasto no ano vai ser 1.200 coroas, mais que isso para consulta, claro. Não estou falando de internação, de hospital, nada disso, só para consulta. Você paga até 1.200 e depois é na conta do governo. Inclusive, eu vou até colocar uma foto para vocês verem quando você vai no médico, você paga a consulta, vem o valor informado quanto que você ainda pode pagar, aliás, deve pagar, para atingir o seu limite. Então, eu vou colocar a foto, na foto que eu vou deixar aí vai estar valor de 700 coroas, que eu já tinha ido algumas vezes no médico, e aí quando eu paguei chegou nesse valor, e se eu continuasse indo no médico, ia diminuindo, e quando aquele valor chega no zero, aí é porque eu preciso pagar mais. Então isso eu acho que, como eu falei, eu não sou muito a favor dessas coisas o governo paga, porque na verdade não é o governo que paga, todo mundo vai pagar a conta, mas pode ser interessante. Eu tô fazendo um exercício grande de achar os pontos positivos, porque não tenho, já adianto, eu acho a saúde aqui muito ruim, muito. Então esse é o primeiro ponto, tem o teto de gastos. O segundo ponto é tanto as receitas quanto os exames ficam todos no sistema. Então, se você vai no médico hoje e você foi semana passada e você fez um exame de sangue, você vai no médico e vai te dar o retorno, vai falar, tá tudo bem, você não vai voltar com um papel impresso. Seja uma ultrassom, um exame de imagem, você não volta com nada impresso, fica tudo no sistema. Então, o médico vai te falar, tá tudo bem, pode ir para casa. E você vai para casa sem papel. Eu acho que isso pode ser bom, porque às vezes você faz exame, fica acumulando aqueles exames, sei lá, o médico fala, guarda esse exame de imagem aqui por 3 anos. Aí você tem que ficar acumulando pastinha na sua casa com exame. E aqui não tem isso. O resultado, as imagens, fica tudo no sistema. Se você for no médico em Estocolmo, ele vai ter acesso. Se você for no médico em Kiruna, lá no norte do país, ele vai ter acesso. Se você for num outro médico em Malmo, lá no sul, ele vai ter acesso a todos os seus exames, a todas as receitas que já foram prescritas para você. É bom, como eu falei, para você não guardar papelada em casa, mas eu também acho isso ruim, eu vou comentar depois. Mas no quesito espaço, é bom porque você não precisa ficar acumulando coisa em casa, você acaba ganhando espaço porque fica tudo no sistema. O terceiro item bom é o agendamento online. Você pode ligar se você quiser, mas existe um site, é como se existisse um site chamado sus.se, por exemplo, que é o sufixo da Suécia. Tem um site aqui que não é esse que eu falei, obviamente, que você acessa usando o seu CPF, né, o nosso ID, que tem aqui, e você escolhe o médico ali na sua área, agenda e acabou. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Eu acho muito conveniente, você não tem que ligar. Como eu falei, se você quiser, você pode ligar. Mas se você não quiser, você simplesmente acessa esse site, como se fosse o SUS daqui, e escolhe o médico que você quer ir, marca consulta, se tiver que cancelar, remarcar, tá tudo lá. Então eu acho muito mão na roda. E o último ponto das coisas que eu acho que são positivas é que eles têm um aplicativo
de emergência. Isso é muito interessante, até porque na Suécia tem um número muito grande de pessoas morando sozinhas, sejam jovens, porque se não me engano na Suécia, eu não sei se é na Suécia ou em algum país nórdico, se é a Suécia ou se é a Noruega, que as pessoas saem de casa mais cedo, assim, de toda a União Europeia, acho que eles saem de casa com 21 anos, 21 anos e meio, alguma coisa assim, a média. Então tem muita gente aqui que mora sozinha, seja pessoal novo, seja pessoal mais idoso, e o que acontece se você passar mal? Como que você vai ligar para alguém? Então tem um aplicativo que você pode acionar a emergência, a ambulância, simplesmente apertando um botão. É muito interessante, principalmente para mim, eu moro sozinha, eu espero nunca utilizar, mas eu acho que é importante ter isso. Até você pensar em ligar para ambulância ou mandar um WhatsApp para alguém, simplesmente no aplicativo ali tem um botão assim, emergência, pum. E aqui todo mundo sabe onde as pessoas moram no sentido de que o seu endereço é público, porque o governo tem todos os dados e eles são disponibilizados. Então, o pessoal da ambulância vai saber onde você mora. Você nem precisa digitar, eu moro no endereço tal, na cidade tal, número tal. Não precisa. Você, para usar esse aplicativo, você tem que colocar o seu ID, que é o CPF, e com o seu ID, todo mundo aqui, seja os caras da ambulância, seja o seu vizinho, se ele tiver, por algum motivo, acesso ao seu número de CPF, ele coloca lá no site e vai vir seu endereço, sua idade, seu sexo, vai vir tudo. Então você instala o aplicativo, loga com o seu ID, com o seu CPF e pronto. Se tiver emergência, aperta o botão que alguém vai chegar na sua casa. Isso eu acho muito legal. Agora os pontos ruins, que são muitos. Primeiro a questão de exame. 2 pontos nessa questão de exame. Exames no geral e check-up. Eles não fazem exames. E isso é uma crítica que todo mundo aqui tem. Colegas meus suecos reclamam. Porque você vai no médico, relata algum problema e se não for algo muito grave, você não vai fazer o exame ou não vai conseguir a indicação para o especialista. Aqui na Suécia, eu acho que eu comentei no início do vídeo que tem o clínico geral e o especialista. Você vai sempre primeiro falar com o clínico. Se você tiver um problema muito específico, aí você vai para o especialista. E o clínico não tá nem aí. Nada é importante, nada é urgente. Então aqui na Suécia, se você quiser fazer um exame, ou você mente, e é o que os meus amigos suecos me indicaram, eles falam, se você quer se dar o trabalho de sair da sua casa no médico, mente. Porque ou você tem que estar morrendo, você tem que chegar lá e falar, eu tô tossindo sangue há 3 semanas, pra ver se de repente te ajudam com alguma coisa, pedem um exame. Ou você tem que mentir e falar que tá tossindo sangue mesmo que você não esteja. Porque se você chegar lá e falar, eu tô com a dor no peito, tem uma semana, eles não vão estar nem aí. Não vão estar nem aí. A dona aqui do apartamento tava com infecção urinária, ela foi no médico e falou, não é nada. Você tem que estar morrendo mesmo, literalmente, não é exagero. Fazer exame aqui é muito difícil. Então esse é um ponto negativo da questão de exame. Eu falei lá na parte dos positivos, que é bom que fica tudo no sistema, legal, evita você ficar guardando coisa em casa. Mas para você conseguir fazer o exame, você tem que estar muito mal ou tem que mentir, o que é muito chato. Check-up. A mesma coisa, se nem quando você tá passando, não passando mal, mas com a dor, com mal-estar, você consegue exame, check-up anual não existe. Eu, na minha inocência, fui no médico em 2018, final de ano, eu falei, não, vou lá fazer check-up, no Brasil eu sempre fazia o check-up anual. E eu fui falar com a médica, ela ficou olhando pra minha cara com uma cara de surpresa, porque não é comum isso. Ela falou, mas você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, tô bem. É só porque eu quero, né, prevenir. E ela falou, não, a gente não faz exame assim pra prevenir. Eu falei, mas eu posso pagar, não quero de graça, não quero subsídio do governo. Ela falou, não, se você não tem demanda, se você não tem sintoma, não tem por que fazer. Aí eu insisti. Ela falou, olha, o máximo que eu consigo fazer é testar aí função hepática e renal. Mais que isso, não. Então, assim, um raio-x, uma outra sonografia abdominal, esquece. A não ser que você minta, né? O que é muito chato. Então, se você for honesto, for sincero, o máximo que você vai conseguir, se você insistir, é fazer um exame de sangue fuleiro. Porque eles não têm essa cultura de fazer check-up anual. Que eu até entendo porquê e eu vou falar no final do vídeo. Mas assim, isso eu acho muito ruim. Remédios. 2 pontos. Remédios bobos que no Brasil a gente compra assim, tranquilamente, aqui a gente tem que ter receita. E quando eu digo que tem que ter receita, é porque eles não ficam expostos na farmácia. Você tem que pedir para um atendente. E não é assim, você pede para o atendente, ele pega, tá aqui, toma.
Vai ali no caixa, senhora. Não. Você quer esse remédio? Me dá o seu CPF, que é o ID. A gente tem um cartãozinho que nem é CPF no Brasil. Você tem que dar o seu cartão. A pessoa do balcão vai checar no sistema. Como eu falei, tudo fica no sistema. Seus exames e as receitas, as prescrições. Se você tiver, sei lá, é que eu felizmente eu não manjo de remédios, porque eu mal tomo remédio. Um exemplo que eu passei. Eu tive um problema de alergia. E aí eu fui no médico, tive 2 vezes. A primeira vez eu fui no médico, ela me deu receita, fui lá, comprei a pomada, um antialérgico, antistamínico, acho que é a mesma coisa. Utilizei. Aí eu tive problema pela segunda vez. E aí eu pensei, vou na farmácia e compro. Só que fica a quantidade. A médica me receitou, ela me autorizou a comprar uma pomada, uma bisnaga, que eu já tinha comprado. Quando eu fui a segunda vez pedir, eu falei, eu quero essa pomada. Ela falou, mas você só tem direito a uma e você já utilizou, você não pode pegar de novo. Se você quiser utilizar essa medicação, você tem que renovar a sua receita. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ter que ir no GP de novo, no clínico geral, pagar 250 coroas para renovar uma receita de um antialérgico, que não era nem um comprimido, era uma pomada. Mas é assim. Então os remédios são controlados. Remédio bobo como um antialérgico é controlado. Isso é um saco. E você precisa ficar renovando a receita caso você queira. Porque como eu falei, não adianta você ir na outra farmácia, não adianta você ir para outra cidade. Tá tudo no sistema. Elas vão pedir seu cartão e vai estar lá. E se você não tiver lá quantidade disponível para compra, você não vai conseguir comprar. Então os remédios são bem controlados e remédios simples que não deveria ser, na minha opinião. Mas algo que pode ser positivo é, como eu falei, você não precisa ficar carregando receita de remédio para cima e para baixo. Então, se você decidir viajar, vou passar um mês no norte, e aí acontece algum problema, você não tem que procurar um médico. Se você já tem receita, você tem autorização para comprar mais seja de um pacote, uma bisnaga, o que quer que seja, você só vai lá na farmácia, apresenta e acabou. Não tem papel. Esquece papel, esquece. Na Suécia não tem papel. Então, pode ser bom nesse sentido porque é muito prático, é conveniente para você. Mas, se você tentar comprar pela segunda vez ou mais vezes além do que foi determinado pelo médico, você não vai conseguir. Seguindo, eu não falei tudo o que eu queria e o celular acabou a bateria, tive que pegar outro. Então, talvez você até veja uma diferença aí na imagem por conta disso. 2 pontos que eu quero falar. O primeiro é pré-natal. Eu não tenho filhos, não estou grávida, mas eu já ouvi alguns relatos com relação a pré-natal, principalmente ultrassom, e é uma coisa que difere bastante do Brasil e por isso eu achei que seria relevante comentar. Aqui não se faz ultrassom, só se faz ultrassom quando a gravidez está em risco, quando o bebê está em risco, ou a mãe está em risco, enfim, a gravidez está em risco. E é bastante diferente do Brasil. Aqui aqui não é um obstetra que te acompanha, é uma enfermeira especializada em obstetrícia, ou obstetrícia, não sei o nome. Esse profissional que está te acompanhando, elas geralmente são mulheres, então vou me referir como elas. Elas não pedem ultrassom, elas partem, na Suécia não se pede exame, eles partem do princípio que só faz exame se tiver algo de errado. Se não tem o sintoma, você está bem. Se você está bem, não tem por que fazer exame. Eles pensam assim. Então a mulher não faz muito. E se essa profissional que te acompanha pedir um exame de ultrassom, é porque tem algo de errado. Ela está suspeitando de algo. Então não queira que alguém te peça ultrassom, porque isso é um mau sinal. E nem para saber o sexo. Aqui na Suécia, eles não ligam tanto para isso. É que na Suécia eles atingiram um nível assim radical de meu Deus, eu tô com não é ideologia de gênero e nem igualdade, não ideologia, igualdade, de igualdade de gênero, que eles não querem diferenciar menino ou menina, tanto faz, é um bebê, então eles não ligam para sexo. Eu particularmente acho isso bizarro, acho isso completamente bizarro. Eu quero saber se é menino, se é menina, se é gêmeo, se não é. Comprar roupinha, nomes, tanta coisa. Mas eles não fazem. Eu tive uma colega que estava grávida e ela estava com a barriguinha e tal. Eu pensei, ela deve estar já com alguns meses. Aí a primeira pergunta que me veio na cabeça foi: menino ou menina? Ela falou: não sei, ainda não fiz ultrassom e provavelmente não vou fazer. Ela não foi grossa nem nada, ela falou super normal. Mas eu falei: meu Deus,
primeira coisa que eu ia pensar é que quero saber se é menino ou menina. Aqui eles não têm isso, aqui eles mal fazem ultrassom. Então, o pré-natal é bastante diferente do Brasil. E o último ponto que eu queria falar, e já é fazendo um fechamento, assim, dando minha opinião mesmo sobre a saúde na Suécia, é que, como vocês perceberam, a medicina aqui não é preventiva. Não é. Exames, eles não fazem. Remédio, é raro darem, porque eles acham que se você for pra casa e beber chá, você vai ficar bem. Mas eu até que entendo. Eu acho que eu entendo. Por que eles pensam assim? Porque a Suécia é um país de 10 milhões de habitantes. Não é um país populoso. E nem precisa comparar com o Brasil, que tem, sei lá, 200 milhões, não sei quanto tem no Brasil, 220 milhões. Mesmo se você comparar aqui na Europa, a Alemanha tem mais pessoas do que aqui, Inglaterra, Itália, França, Áustria, um monte de país tem mais pessoas que a Suécia. A Suécia não é um país muito habitado, os países nórdicos são países pouco habitados. Então tem poucas pessoas, é um país rico, as pessoas se cuidam, elas comem bem, tem bastante produto orgânico, ou seja, sem agrotóxicos aqui. Elas praticam bastante exercício. É muito comum mesmo no inverno, você vê o pessoal correndo na rua. Sempre tem gente na academia, eles se cuidam. Você não vê obeso. É muito raro ver obeso aqui, muito raro. Quando vê, é pessoal já de idade. Talvez é um problema hormonal, enfim, pode ser alguma outra coisa. Mas pessoal novo, não é que é todo mundo bombado, não. Mas eles são magros, eles se cuidam. Claro que pode ser genética, mas eu acredito que é genética aliada à boa alimentação e a exercício físico, porque eles se cuidam. Então, se eu sou um governo, eu penso, tem pouca gente aqui, a maioria das pessoas se cuidam, não tem por que dar problema de saúde, sabe? Comem bem, se exercitam, o ar é super limpo, não é poluído. Eu sou de São Paulo. Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando, o ar de São Paulo é uma porcaria. Uma porcaria. Poluição, um monte de carro, é horrível. Aqui não tem isso. 1/3 da cidade é árvore, área verde, 1/3 da cidade é água, né? Tem os canais e tal. A maioria das pessoas utiliza transporte público, não tem poluição. Então respira bem, come bem, se exercita, tem pouca gente e eu tenho grana, né? Eu pensando, eu governo. Pra que eu vou investir em... Pra que eu vou gastar dinheiro fazendo um exame? Deixa adoecer. Se adoecer, eu vou lá, faço a cirurgia que eu pago. Eu acho que financeiramente, eu não sou estudiosa da área, nada. Minha opinião leiga. Eu acho que é mais conveniente para eles deixar dar ruim do que gastar dinheiro prevenindo. Porque você vai fazer exame para constatar que não tem problema. Porque, de novo, as pessoas se cuidam, as pessoas têm um bom estilo de vida. Então, é mais fácil você deixar dar problema, você vai lá e paga pelos procedimentos quando der problema, do que ficar gastando dinheiro com uma coisa que provavelmente vai dar resultado negativo. Negativo no sentido de sem doença, né? Algo positivo nesse caso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que eles não têm essa medicina com esse foco mais de prevenção. Porque, para eles, eu acredito que é dinheiro jogado fora. É mais interessante gastar dinheiro quando a doença já tá lá mesmo. Porque aí é certeza. Então é isso, pessoal. Acredito que eu cobri tudo. Espero que tenha cobrido. Se não cobrir também vai ficar assim mesmo, porque esse vídeo já vai ficar longo. Eu queria que os meus vídeos ficassem com no máximo 10 minutos. Eu falo em todas as vezes. Desculpa. Mas é isso. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, deixa aqui embaixo. Assim que der eu respondo. Obrigada por ter assistido e até mais.